Olá, 2.296 delegados participam do 20º Congresso do Partido Comunista da China, iniciado neste domingo em Beijing. Até o dia 22, o PC chinês vai consagrar o líder Xi Jinping como ditador perpétuo. Contraria, assim, a regra sucessória criada pelo ex-dirigente máximo Deng Xiaoping, que limitava a 2 mandatos de 5 anos o exercício dos cargos de secretário-geral do partido, presidente do país e primeiro-ministro, e previa a aposentadoria dos altos dirigentes aos 68 anos. Xi Jinping tem 69. O Congresso do Partido Comunista Chinês é um jogo de cartas marcadas. Os delegados, em tese, representam os 96.700.000 filiados do partido. Foram selecionados por um pequeno comitê controlado pelo ditador. O Congresso serve apenas para carimbar as decisões da cúpula. Todas as disputas internas acontecem antes. As últimas discussões foram realizadas em agosto em Beidahe, a estação de veraneio à beira-mar, onde os líderes comunistas se reúnem no verão. Xi tornou este processo ainda mais opaco. O Congresso do Partido vai aprovar a lista dos 200 membros titulares dos 170 suplentes do Comitê Central. Daí saem os 25 membros do Politburo, o Buro Político do partido, e destes 25, o Comitê Permanente do Politburo, que é quem realmente governa a China. Eram 9 membros, Xi reduziu para 7, mas agora parece cada vez mais a ditadura de um homem só. Um comitê permanente menor indicaria que o ditador precisa oferecer menos cargos para comprar a lealdade das diferentes alas do partido. Um comitê maior significaria que precisou negociar mais. A expectativa é que sejam promovidos dirigentes leais a Xi, como Chen Miner, líder do partido em Chongqing, que Chen era apontado, de 62 anos, era apontado como um possível sucessor de Xi em 2017, antes de Xi Jinping não indicar um vice-presidente e mudar a regra sucessória em 2018 para acabar com o limite de mandatos para presidente. O nome cotado é Jin Shuxiang, secretário particular de Xi e diretor do escritório-geral do Comitê Central, que apareceu ao lado do ditador numa cerimônia do Dia do Martírio, a homenagem aos mortos da Revolução Chinesa, realizada na Praça da Paz Celestial em 30 de setembro, um dia antes da data da vitória da Revolução, que tomou o poder em 1º de outubro de 1949. Se houver uma preocupação maior com a economia, talvez o vice-primeiro-ministro Liu He, que era o encarregado das negociações sobre tarifas com os Estados Unidos, se Liu He for promovido ao Comitê Central, aliás, ao Comitê Permanente, isto significaria que há uma preocupação com os rumos da economia. Em março do ano que vem, o Congresso Nacional do Povo, um parlamento também que não faz outra coisa senão carimbar as decisões da cúpula do partido, vai confirmar Xi Jinping como presidente. Ele vai acumular, assim, os 3 principais cargos. Aliás, já acumula, vai manter os 3 principais cargos: secretário-geral do partido, chefe de Estado e presidente da Comissão Militar Central. Xi já incluiu na Constituição referências ao pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para criar uma nova era, equiparando-se a Mao Tse-tung. A Constituição faz referência à teoria de Deng Xiaoping, o articulador da abertura econômica chinesa, que, quando era o líder supremo, tinha como cargo oficial apenas a presidência da Comissão Militar Central e enfrentava a resistência da velha guarda. Mas pensamento é mais do que teoria. Xi se coloca, assim, ao nível de Mao e concentra os poderes como Mao. A diferença é que a China hoje é um país muito mais poderoso, a 2ª maior economia do mundo, com chance de se tornar a maior dentro de uma década. Um dos sonhos do atual ditador. A China tem também o maior exército do mundo, com 2 milhões de soldados nas Forças Armadas, contando o Exército, Marinha e Aeronáutica, e é a 3ª maior potência nuclear do planeta, depois dos Estados Unidos e da Rússia, e certamente pensa em se equiparar a esses dois. Com o sonho chinês e projetos como um cinturão e uma estrada, um programa global de investimentos de infraestrutura no valor de $1 trilhão, que na verdade exporta a engenharia chinesa, e é
visto com críticas em alguns países como o Paquistão, que teme a dependência pelo endividamento. China e Paquistão são aliados, têm um inimigo comum, a Índia. Deng Xiaoping dizia: trabalhem duro, não mostrem sinais de riqueza e poder e não arrumem conflitos externos, porque isso poderia travar o desenvolvimento econômico. A ideia era acumular força. Xi Jinping está convencido de que a China já tem força suficiente, quer projetar o poderio internacionalmente, tornar a China a maior potência mundial e reformar o sistema internacional de acordo com os princípios e ideias do regime comunista chinês. Tamanha concentração de poder lembra uma máxima da história da China: do bom imperador e o mau imperador. O país prospera quando tem um bom imperador, e um mau imperador pode significar tempos difíceis e até a desgraça. O problema da concentração de poder é a dificuldade em corrigir erros. Ninguém tem coragem de chegar para o ditador e dizer que suas políticas estão erradas, como fica evidente na política de controle da pandemia. Depois de esconder a existência do coronavírus no primeiro momento, negar que havia transmissão de homem para homem e a gravidade da Covid-19, violando as regras da Organização Mundial da Saúde, que exigem uma comunicação em 24 a 72 horas, o Partido Estado mobilizou todas as forças, praticamente fechou o país, impôs os confinamentos mais rigorosos do mundo a todas as áreas atingidas. Wuhan, a cidade onde surgiu o coronavírus, onde começou a pandemia, ficou 76 dias num confinamento total. Desde o início da pandemia, Xi tenta apresentar a política chinesa de combate à pandemia como mais eficientes que as das potências ocidentais. Deu certo até o surgimento da ultracontagiosa variante Ômicron, contra a qual as vacinas chinesas são pouco eficazes. Para não admitir a superioridade tecnológica do Ocidente, a China não importou vacinas de mRNA, prometeu fazer as suas, seriam lançadas em setembro, mas ainda não conseguiu. A obsessão com a política de Covid-0 abalou a economia da China, já afetada anteriormente por uma crise no setor imobiliário, com grandes empresas como a Evergrande, onde grandes empresas como a Evergrande quebraram e deixaram os compradores da casa própria na mão. A China também está pressionada pela guerra comercial com os Estados Unidos, com o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump, que o presidente Joe Biden não revogou e usa como instrumento de barganha. Biden impôs novas restrições na semana passada à exportação de máquinas e componentes de alta tecnologia para impedir a China de fabricar microchips de última geração, uma das metas do programa Fabricado na China 2025. Por trás disso está a tentativa de ao conter o desenvolvimento tecnológico, conter também o desenvolvimento da capacidade militar da China. Como a fabricação de microchips é um processo complexo que envolve vários países, os críticos comparam o programa de Xi ao grande salto para a frente, uma tentativa de Mao Tse-tung do fim de 1958 a 1962 para atingir o nível de industrialização da União Soviética com a criação de usinas siderúrgicas em fazendas coletivas nas comunidades rurais. O aço produzido era de péssima qualidade e a produção agrícola desabou, provocando uma fome que matou cerca de 30 milhões de chineses. A previsão de crescimento da China, feita pelo Banco Mundial para este ano, caiu para 2,8%, que está logo acima da metade da meta oficial do governo chinês para este ano, que é de 5,5%. Essa desaceleração ameaça o poder perpétuo de Xi. Com o declínio do comunismo como ideologia, é o desenvolvimento econômico que dá legitimidade à ditadura de partido único, ao monopólio de poder, ao poder absoluto do partido. Quando a crise econômica chegar, e um dia inevitavelmente chegará, este poder absoluto será questionado, especialmente pelas novas elites econômicas. Esse é o grande temor do partido. Ao romper a regra sucessória de Deng e assumir poderes absolutos, Xi criou uma era de incerteza, com menos crescimento e mais tensão internacional.
No livro Governando a China, o sinólogo norte-americano Kenneth Lieberthal observa que há 2000 anos a China conseguiu criar uma burocracia para administrar seu país de dimensões continentais, uma potência imperial, mas até hoje não conseguiu criar um sistema político capaz de administrar a luta das suas elites pelo poder. Desde a vitória da Revolução, houve 2 transições pacíficas, de Jiang Zemin para Hu Jintao, em 2002, e de Hu Jintao para Xi Jinping, em 2012. Xi consegue um 3º mandato inédito, mas o 4º e o 5º dependem do sucesso da economia. Na semana passada, houve um protesto inédito, uma faixa foi colocada num viaduto em Beijing pedindo a queda do ditador, eleições livres e liberdade foi logo removida, mas não antes de dar a volta ao mundo nas redes sociais. Quando as potências ocidentais apoiaram as reformas de Deng, apostaram que o desenvolvimento econômico levaria à liberalização do regime. A era de maior liberalização foi nos anos 80, quando a indústria e a academia tiveram mais liberdades. Havia debate sobre o legado de Mao Tse-tung, especialmente a catastrófica Grande Revolução Cultural Proletária, um momento de total inversão de valores, em que os alunos disciplinavam os professores e o trânsito avançava no sinal vermelho e parava no sinal verde. As relações com o Ocidente também eram discutidas. O jornal Diário do Povo chegou a defender uma ampla liberdade de expressão e a dizer que o maoísmo oprimia tanto o povo chinês quanto o capitalismo. O movimento pela liberdade e a democracia, liderado por estudantes, deflagrado pela morte do ex-líder do partido Hu Yaoban e esmagado na Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989, enterrou uma possível reforma política. Outro secretário-geral reformista, Zhao Ziyan, que chegou a negociar com os estudantes, caiu em desgraça e ficou até o fim da vida em prisão domiciliar. No discurso de abertura do Congresso do Partido, de 1 hora e 45 minutos, Xi Jinping defendeu a supremacia total do Partido Comunista sobre a educação, a cultura, a sociedade, a economia, as forças armadas, sem espaço para o dissenso na sociedade chinesa. Ao prestar contas de seus 10 anos no poder, Xi citou a erradicação da pobreza, o aumento de 100% no produto interno bruto para 17 trilhões de dólares por ano, o combate à corrupção e à poluição, como conquistas do partido, que completou 100 anos no ano passado. A China tinha 8% da economia mundial quando Xi chegou ao poder, hoje é responsável por 18,5%. No segundo centenário do partido, o líder prometeu fomentar a inovação e promover o meio ambiente para construir um país socialista próspero, democrático, nas palavras dele, e moderno nos próximos 5 anos e atingir o nível de desenvolvimento dos países ricos até o centenário da vitória da Revolução Comunista em 2049. Deixa eu ver aqui. Tomei umas notas, agora pulou. Apesar das sucessivas intervenções no mercado, no setor de alta tecnologia e para reduzir o poder de bilionários como o Jack Ma, dono da empresa de comércio eletrônico Alibaba e do jornal South China Morning Post, Xi afirmou que o mercado tem um papel decisivo, mas submete o mercado cada vez mais ao controle do partido. O ditador chinês defendeu a política de Covid-0, que significa que nada vai mudar nesta área. Diz que esmagou a corrupção dos tigres às moscas. Os tigres são os altos funcionários do partido, como o neo-maoísta Bo Xilai, que Xi via como um rival na luta pela liderança comunista. As moscas são os funcionários subalternos. Na verdade, Xi usou a campanha anticorrupção para se livrar dos inimigos. Todo dirigente do partido pode ser acusado de corrupção, abuso de poder, porque tem privilégios que o resto da população não tem. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram punidas. Para consolidar o poder de Xi, ele citou a proteção do meio ambiente como essencial à segurança nacional e à estabilidade social. Afirmou que a China participa ativamente da governança global para controlar a mudança do clima. Na obsessão por segurança, paranoia comum a ditadores, falou 26 vezes em segurança nacional e
e diz que é essencial a estabilidade social, falou em segurança tecnológica e militar, está em busca de autossuficiência em alta tecnologia para não depender de outros países, como no caso dos microchips. Destacou a necessidade de modernizar o Exército Popular de Libertação, que não é um exército nacional, é o braço armado do Partido Comunista, para manter a liderança do partido, desenvolver novas capacidades de combate e a ciência e tecnologia do setor de defesa, com o objetivo de enfrentar mares revoltos e tempestades que se avizinham, numa referência à competição estratégica com os Estados Unidos, seus aliados ocidentais, e na Ásia e no Pacífico, como, aliás, Indo-Pacífico, como os Estados Unidos falam agora, que incluem também Austrália, Japão e Índia. Xi prometeu manter a fórmula um país e dois sistemas, que na sua visão, provou ser o melhor para Hong Kong e Macau. A fórmula foi criada por Deng Xiaoping nas negociações com o Reino Unido para a devolução de Hong Kong à China, quando o regime comunista chinês assumiu o compromisso de manter o sistema capitalista e as liberdades democráticas por pelo menos 50 anos. Deng tinha em mente também a reunificação com Taiwan, a província para onde os nacionalistas do Kuomintang fugiram em 1949, depois da vitória da Revolução Comunista. A República Popular da China considera Taiwan uma província rebelde. Ao impor uma lei de segurança nacional draconiana a Hong Kong em 2020 para sufocar o movimento pela democracia, Xi acabou na prática com a fórmula um país, dois sistemas. O próprio ditador admitiu isso ao dizer que Hong Kong agora é governada por patriotas, termo usado com frequência por ditadores e líderes autoritários para se referir a quem submete às suas vontades. Em relação a Taiwan, prometeu continuar promovendo o intercâmbio e a cooperação econômica e social e a realizar todos os esforços para a reunificação pacífica, mas deixou claro que considera uma questão interna da China e que nunca vai renunciar ao uso da força para impedir a independência da ilha. A reunificação e o rejuvenescimento têm de ser realizados, afirmou Xi. Nesse momento, houve um dos aplausos mais longos. Os analistas internacionais acreditam que Xi pretende deixar como legado a reunificação de Taiwan, e isto cria o risco de uma guerra. Depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, quer dizer, uma guerra seria inevitável, cria o risco de uma guerra mundial, porque depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente Joe Biden abandonou a chamada ambiguidade estratégica e declarou que os Estados Unidos vão defender Taiwan se a China atacar. Em seguida, Xi apresentou suas ideias sobre as relações internacionais. Num mundo em transformação como nunca antes, nas palavras dele, o ditador chinês defendeu a construção de uma comunidade humana decidida pelo mundo inteiro, com o desenvolvimento comum e uma política externa de paz, desenvolvimento e justiça, contra o hegemonismo e a mentalidade da Guerra Fria, numa referência clara aos Estados Unidos e ao Ocidente. Falou num novo tipo de relações internacionais baseadas na cooperação, na amizade, na solidariedade, na convergência de interesses, sem expansionismos, com uma economia global aberta, sem protecionismo e uma reforma para tornar o sistema global mais democrático, com valores comuns, paz, democracia e liberdade, e um esforço comum para resolver os problemas globais. Vindo da boca de quem apoia uma guerra de agressão do ditador da Rússia, Vladimir Putin, contra a Ucrânia, e reprime cada vez mais quem discorda do regime chinês, soa como cinismo, e é isso mesmo. Xi é um ditador cínico e cruel e sem escrúpulos. Para impor sua visão de mundo, Xi destacou a construção de um partido para uma nova era do socialismo com características chinesas, fortalecer a coesão e a regulamentação da autorreforma com uma nova abordagem para selecionar os funcionários do partido, de modo a garantir a liderança do Partido Comunista e nunca descansar na luta contra a corrupção, implementando uma nova filosofia de desenvolvimento para fortalecer a unidade de todos os povos da China. Não citou a província de Xinjiang, de maioria muçulmana, onde o regime comunista chinês é acusado de manter mais de 1 milhão de pessoas em centros de reeducação, nem o Tibete. Nestas duas regiões,
a China impõe políticas de assimilação forçada. Xi Jinping terminou dizendo que a nação só prospera quando os jovens prosperam. Jovens, sigam o partido, ajam e tenham sucesso. O partido tem conquistas espetaculares, disse ele. Todos os povos devem fortalecer o Comitê Central e avançar decididamente para construir um país socialista moderno, com unidade para rejuvenescimento em todas as frentes. Um discurso típico de ditadores que não aceitam críticas e querem o poder absoluto. Enfraquece a China e deixa o mundo mais perigoso. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Minha próxima gravação será sobre quem é Xi Jinping e a história de sua ascensão ao poder absoluto na China. Muito obrigado e até mais.